Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Sou o Padre Marcelo, estamos juntos. Hoje, dia de Santo Agostinho, aqui no Amazonas a gente tem um peixe chamado matrinchã, que é bem difícil de ser pego. Ele reluta, luta, sai do anzol. Podemos dizer que Santo Agostinho foi desse jeito. Tinha uma mãe cristã, um pai pagão, mas teve uma luta interior até que disse o seu sim definitivo a Deus. E não queremos nós relutar, porque Jesus falou para Paulo: duro te é recalcitrar contra o aguilhão, ou seja, ser rebelde contra aquele que te guia. Escutemos a voz do nosso Senhor que nos chama e cantemos. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Como dizíamos, Santo Agostinho recalcitrou, ou seja, resistiu muito à graça de Deus, mas deixou um dia vencer. Teve uma infância onde ele gozava de uma inteligência privilegiada. Por causa disso mesmo, não se esforçava muito nos estudos primários, ficava aí nos devaneios da vida e por isso fazia muito sofrer a sua mãe. Chegou a ser colocado no catecumenato, sem muito interesse para ser batizado. Ficou inclusive doente às portas da morte, por isso pediu o batismo, né? Quem vê a morte na frente começa a rezar rapidinho, né? E ali pediu o batismo, mas como ele melhorou, decidiram adiar o seu batismo. Não sabemos, só Deus sabe se isso foi uma decisão certa ou não. Certo é que a providência usou-se também disso para a obra que Deus tinha para aquele homem. Depois saiu da sua terra natal, foi para Cartago, saiu de Tagaste, foi para Cartago, depois para Roma, estudou retórica. Quando em Milão precisou de um orador de talento, não titubearam, chamaram Agostinho, e ali foi o local da graça de Deus, em que ele travou amizade com o bispo daquela cidade, Santo Ambrósio, e depois sua mãe também foi para aquela cidade. Ele relutou muito na sua conversão, estava unido, amigado com uma pessoa que não era a esposa dele, com quem tinha tido um filho, chamado Deodato, e ali, naquela processo, sempre adiando a sua conversão, sempre adiando a sua decisão. Mais tarde travou amizade também com Simpliciano, que era o sacerdote que formou inclusive Santo Ambrósio. Recebeu dele esse incentivo também forte, até o dia em que a graça de Deus o venceu. Estava ele rezando e ali recebeu de Deus aquele dom precioso, o dom das lágrimas, e chegou a dizer a seguinte frase: até quando, Senhor, até quando terei de experimentar os efeitos da vossa indignação? Até quando deixarei sempre para amanhã o que posso fazer hoje? E se amanhã, por que não desde agora?
ao pronunciar isto, ouviu uma voz milagrosa que lhe dizia: toma e lê, toma e lê. E ali perto estavam as cartas de São Paulo, e com essa leitura completou-se a sua decisão de pedir o santo batismo. E afastou aquela situação de concubinato que ele vivia. Essa mulher voltou para a África. O filho ficou com ele depois da sua conversão, do seu batismo. Sua mãe também faleceu, como quem diz, cumpria a minha missão. Ele ficou 3 anos como que em retiro, vivendo uma vida consagrada, realmente cuidando de oração, de penitência e escrevendo, usando toda a cultura que ele tinha recebido e aquilo que ele buscava cada vez mais na Sagrada Escritura, até o dia em que foi convidado para ser ordenado sacerdote. Não quis aceitar, no entanto, quando prometeram que ele poderia, ordenado sacerdote, receber um terreno para ali construir um mosteiro, ele então aceitou. Mas não deixaram ele por muito tempo naquele retiro, pois com a morte do bispo de Hipona, ele assumiu lá o seu lugar, né? E foi um dos bispos mais importantes da história da igreja, né? Tendo Deus utilizado aquele material humano sempre com muita humildade. Ele venceu todas as heresias da sua época, a começar pela aquela seita em que ele tinha se metido antes, né, todo o dualismo do maniqueísmo, depois pelagianismo, arianismo, tantas heresias da sua época que, como bispo e com a retórica, com a sabedoria divina e humana, ele pôde ali, também com seus escritos, vencer. Queremos então, hoje, diante desse exemplo de conversão decidida, perceber o nosso momento, o chamado de Deus no hoje da nossa vida e não protelar, né? Como diz lá o Santo Agostinho: até quando, Senhor, até quando terei de experimentar os efeitos da vossa indignação? Até quando deixarei sempre para amanhã o que posso fazer hoje? E se amanhã, por que não desde agora? Então vamos cantando essa música tão simples do Padre Zezinho, também dizer: a decisão, meu irmão, é tua, né? A graça de Deus não nos falta, peçamos que essa graça nos acompanhe e que possamos dizer também o nosso sim para a nossa vocação, como tantos testemunhas antes de nós disseram. Peçamos essa graça. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. E a ti, meu irmão, minha irmã, que quer, como Agostinho, escutar o chamado que a graça de Deus te faz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.